Aleluia. A paz do Senhor, amados. Ele disse que eu posso ficar à vontade quanto ao tempo, mas eu perguntei para ele qual é o horário que ele costuma terminar. Ser inteligente não custa nada, né? Que bom estar no oceano da graça. Que bom podermos desfrutar da presença de Deus nesta manhã. Ele é perfeito, Ele é extraordinário, Ele é Deus. E eu quero agradecer ao Senhor por conhecer agora pessoalmente o pastor Simval. Deus abençoe o pastor, sua casa, sua família. Que a mão do Senhor continue fazendo prosperar esta igreja e este ministério. Eu vou procurar a Polícia Rodoviária em Feira de Santana e vou passar o nome do pastor Simval, e da próxima vez o carro dele será parado, né? E obrigado a retornar. Mas sinto-me alegre em poder estar com os irmãos nesta noite. Estou celebrando ao Senhor pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias para fazer na nossa vida. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 47. Essa madrugada, estudei um pouco para ministrar hoje pela manhã. E, naturalmente, estava no meu coração algo específico, mas o Espírito de Deus me trouxe aqui algo diferente. Eu estou olhando se tem alguma coisa anotada sobre, eu acho que não, mas o Espírito Santo tem tudo anotado, né? Ezequiel 47, do versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 7. Ezequiel 47, versículo 1 ao versículo 7. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, algumas versões dizem debaixo do altar, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Algumas versões dizem pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, água que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Algumas versões dizem rios, águas pelas pastor. E me levou e tornou-me a trazer do outro lado do rio. Me deixem falar um pouquinho sobre vivendo na plenitude do Espírito. Já que nós estamos no oceano da graça, você não precisa beber de copinho, você pode mergulhar. Tirar um copo de água do oceano não altera nada para o oceano. Essa água aqui é para o pregador? Muito obrigado, tá? Amo beber água em caneca.
Na verdade, na minha casa eu só tomo água em caneca, tá? E aí o povo começou a descobrir, de vez em quando eu ganho uma caneca por aí, e quando chega nas lives o povo quer tomar minhas canecas. É um mistério. Mas quando você está no oceano, você não tem necessidade de se preocupar em tomar de copinho, você pode pular, pode mergulhar. Ezequiel é um profeta e sacerdote, e ele desenvolve o seu ministério entre os cativos de Judá que estão em Babilônia. A região onde ele está instalado e a partir de onde Ezequiel desenvolve o seu ministério fica às margens do rio Quebar. Se compreende que Ezequiel está sempre profetizando para Israel e para algumas nações que estão relacionadas à história de Israel, a partir de uma perspectiva muito relacionada ao relógio escatológico, ao tempo e às fases da operação de Deus com a nação de Israel. Por cerca de 90 vezes, o Senhor se dirige a Ezequiel com o título Filho do Homem. Parece ser uma forma de Deus sempre enfatizar a Ezequiel: apesar da grandeza das revelações que te dou, você não mudou o seu status de humanidade, você continua sendo homem. Não esquece que você é apenas homem, você é apenas barro, você é apenas pó, você é temporário. Porque Ezequiel tem visões grandiosíssimas, talvez as visões mais extraordinárias, profundas, estranhas até, no Antigo Testamento são do profeta Ezequiel. Ele viveu processos difíceis para o exercício do seu ministério. Um dia, por exemplo, Deus mandou Ezequiel fazer uma sopa com fezes de animal e ingerir, só para mostrar para Judá o processo pelo qual Judá passaria. Outro dia o Senhor disse a Ezequiel: eu vou tomar do teu coração o tesouro, o encanto, a beleza dos teus olhos. E Ezequiel profetizou pela manhã e ficou viúvo à tarde, da mulher que ele amava. Foi apenas uma forma de Deus mostrar para Israel e para Judá a dor que o próprio Deus sentia quando Judá foi morto espiritualmente, levado para o cativeiro e punido por causa da sua impenitência. No capítulo 37, Ezequiel tem a visão de um vale de ossos sequíssimos para retratar a maneira como o Senhor estava vendo o povo de Judá na sua situação do cativeiro. Agora, no capítulo 47, nós temos uma mensagem de restauração. O que vai acontecer com Judá, que é um processo de restauração, de restituição, de recuperação, de renovo, de reconstrução e de volta para a presença de Deus. O que eu gosto nesse texto, quando ele se aplica a nós, é que eu vejo nesse texto níveis da nossa relação com Deus, níveis da nossa relação com o Espírito Santo. Normalmente, nós aprendemos que você chega na igreja, aceita Jesus como Salvador e passa a participar das atividades da igreja, seja de uma célula, de um grupo, de um departamento, dos eventos daquele departamento. Você vem aos cultos oficiais e se você se alegra no culto, o louvor é bom, a pregação é boa, o templo é bem estruturado, nós partimos do princípio de que estamos vivendo um avivamento espiritual. Ezequiel 47 mostra para nós que a experiência genuína, prática, profunda de avivamento vai além de frequentar o templo, vai além de fazer parte de um departamento e das atividades de uma igreja. Mergulhar no oceano é mais do que caminhar na praia. Mergulhar no oceano te leva a ser mais do que surfista, você se torna mergulhador. O surfista vive da onda, o mergulhador desce às partes mais profundas, mais frias, mais mornas, daquilo que está submerso. Viver no oceano é mais do que contemplar a beleza, é beber da água, e ela pode não ser doce, porque a água do oceano, regra geral, é salgada. Pode não ser agradável ao paladar, mas é necessário para o espírito esse mergulho, essa experiência.
Eu quero mostrar para vocês 5 estágios que Ezequiel revela para nós nesse texto, que são estágios que revelam a nossa espiritualidade. E quando terminarmos agora pela manhã, daqui a 15, 20 minutos, você vai se perguntar em que estágio, em que nível da vida espiritual você está. Não sou eu que vou te responder isto. O próprio Espírito Santo vai te levar a uma medida, a uma noção de quem você é e quem você tem sido na tua experiência espiritual. Se o irmão observar a leitura dos primeiros versículos, desde o versículo de número 1 até o versículo de número 2, o irmão vai perceber que Ezequiel estava no templo, mas não estava no rio. O rio está saindo do altar, mas ele diz: ele me fez voltar à entrada do templo. Eu vi que águas saíam do limiar, e as águas desciam pelo lado meridional do templo. Ele me fez passar por fora, pelo caminho da porta, e me fez dar uma volta pelo caminho, pela parte exterior do templo. Ele está na área do templo, mas não está no rio. Esse é o primeiro nível de vida espiritual que muita gente está vivendo. Está no templo, mas não está no rio. Experimenta da liturgia, gosta da programação, participa dos retiros, dos acampamentos, dos congressos, está no templo, mas ainda não foi tocado por uma presença real, poderosa, genuína, inquestionável, transformadora do Espírito Santo. Gente que está na igreja meramente pela religião ou pela religiosidade, experimenta tudo do templo e nada do Espírito. Vive na igreja por desencargo de consciência, porque de alguma forma eu preciso investir em minha espiritualidade. Gente que escolhe onde vai congregar pela qualidade do louvor, da música, pela qualidade ou pelo conforto do templo, mas não necessariamente pela essência do que Deus está gerando na sua vida. Gente que está na igreja pela tradição. Sou crente porque meu pai eu cresci na igreja, eu vivi aqui dentro, eu nem me acho no mundo, mas não vive transformação. Quando Jesus estava entre os homens, na Galileia, na Judéia, dizem os estudiosos, havia mais de 400 movimentos religiosos. Jesus deixou muito claro que ele não veio trazer uma nova religião. Eu não vim desfazer a lei, eu vim cumpri-la. Ele está dizendo: eu não vim implantar um novo modelo religioso. Religião pela religião não muda nada. Então Jesus está dizendo: eu vim trazer um estilo de vida, eu vim trazer um modo de viver que se identifica com o céu. Muita gente está como Ezequiel na visão, no templo, na área do templo, mas o rio está correndo e ele não entra. São pessoas que vão reclamar de qualquer coisa. Eu não gostei que o pastor hoje não estava bem humorado. Hoje eu não gostei que a esposa do pastor falou aquilo. Eu vi o filho do pastor correndo. Você viu o filho do diácono? Aí eu tive um transtorno no estacionamento, porque alguém prendeu o meu carro. Eu não vou mais nesta igreja, porque o banheiro não estava limpo. Seu problema é templo. Você está no templo, mas o rio não te molhou. Você veio ao oceano, mas não entrou na água. Você vai sair reclamando da praia, que alguém esqueceu de tirar um pano que deixou caído, porque você só veio na praia, não entrou na água. São pessoas que estão na igreja e vão viver nela anos e nunca vão mudar. Nunca vão experimentar aquilo que o Senhor lhes quer dar. A religiosidade provavelmente é um dos maiores problemas do cristianismo, porque a religiosidade é sistêmica, ela é política e filosoficamente sistêmica. Se você não se adequa ao padrão da religiosidade, à forma, você não é bem-vindo. A religiosidade trabalha com 4 leis que não foram escritas, mas são praticadas. Vou repetir, a religiosidade trabalha sob 4 leis que nunca foram escritas, mas são colocadas em prática à risca. Qual é a primeira lei? Não tenha problema.
Seu casamento não pode ter crise, você não pode ter deslize, você não pode enfrentar dificuldade, você precisa ser perfeito. Essa é a primeira lei. Se você tiver problema, lá vai a segunda lei. Se você tiver problema, resolva rápido. Se você tiver um problema no casamento, resolve rápido. Se você tiver um problema financeiro, resolva rápido. Se você tiver um problema espiritual, ministerial, resolva rápido, para ninguém ficar sabendo. A terceira lei da religiosidade é: não tenha problema, mas se você tiver um problema, resolva rápido. Porém, se você não conseguir resolver rápido, finja bem. Então as igrejas estão cheias de pessoas que não têm como evitar problemas, porque a vida tem problemas, e não conseguiram resolver rápido, então se tornam hipócritas da fé. O casamento está destruído, mas entra na igreja de mãos dadas, porque ninguém pode saber que seu casamento está em crise. Você está com problemas financeiros, mas precisa manter o status do carro, da roupa, dos locais que frequenta, porque as pessoas precisam olhar para você e dizer: aí vai um homem quebrado, mas abençoado. Tem que fingir. Nós aprendemos a maquiar. Desculpa, a igreja está cheia de pessoas maquiadas. Não estou falando daquela maquiagem que a irmã usou na frente do espelho hoje pela manhã. Eu estou falando daquela maquiagem que não precisa de espelho, só precisa de um grau de capacidade de representar. As pessoas estão morrendo e não podem dizer que estão morrendo. O casamento está acabando e ela não pode dizer que está acabando, e é por isso que normalmente quando chega no gabinete para pedir ajuda, a certidão de óbito já está preenchida. A boa parte das pessoas que procuram aconselhamento pastoral já procuram na última instância, no último nível, porque a regra é: se você tiver problema e não conseguir resolver rápido, finja que não tem. Tem problema com os filhos? Pastores estão cometendo suicídio. Por quê? Porque não podem dizer que estão com problema. Eu atendi um pastor outro dia, ele é um homem acima dos 70, e ele disse: eu durmo separado da minha esposa desde os 35. Vou pedir o divórcio. E eu falei com ele: amigo, sinceramente, reverendo, por que o senhor não pediu com 30? Com 40? Vai pedir agora com 70? Por que o senhor não se alegra nos filhos e nos netos? E já que empurrou essa porqueira até hoje, 40 anos empurrando essa carga, não empurra logo mais uns 10 anos aí? Queira ou não, pela lei da natureza, o senhor já está lá na... Vale a pena agora arrastar para cima do senhor essa carga? Ele disse: vou morrer, mas morrerei feliz. Por quê? Porque está no templo, mas não está no rio. Então basta atender a hipocrisia do templo. Desculpa se eu estou sendo muito duro. Mas sabe, de vez em quando a casca da ferida tem que ser mexida. Nós precisamos pensar nisto. A religiosidade não cura, pelo contrário, escraviza. Porque a ideia é: finja que não tem problema. E a quarta lei da religiosidade, que nunca foi escrita, mas está na prática: não tenha problema. Lei número 1. Lei número 2, resolva rápido se você tiver. Lei número 3, se você tiver problema e não conseguir resolver rápido, finja que não tem. Lei número 4, se você não conseguiu fingir o suficiente para ninguém perceber, não se relacione comigo, se afaste de mim. Porque no templo, na religião, no dia que você tiver problema, você será abandonado. Você será excluído do convívio daqueles que você julgava seus amigos. Eles não quererão te ouvir mais.
Ninguém quer conexão com alguém que teve problemas. Te deixam morrer. Você vira boi de piranha. Sabe o que é boi de piranha? Já ouviu essa expressão? Nas regiões onde tem grandes rebanhos, grandes fazendas, quando precisa transportar a boiada de um pasto para o outro e precisa atravessar o rio, e tem muita piranha no rio, ou traíras, ou jacarés, o que eles fazem? Pegam uma ou duas vacas que são mais magras, mais doentes, e passa aquela vaca lá em cima, a 500 metros, a 1 quilômetro de onde vai passar a boiada, para atrair as piranhas, atrair as traíras, atrair os jacarés, enquanto esses predadores estão devorando aquelas duas vacas, o rebanho gordo está passando do lado de cá. Então o fraco, o ferido, o adoecido é jogado para as piranhas, enquanto a hipocrisia da fé continua atravessando o rio. Isto é de quem está no templo, mas não está no rio. Nós precisamos nos livrar disto. Nós precisamos compreender que ninguém aqui é perfeito, portanto todo mundo tem problema. Nós precisamos compreender que nem todo problema pode ser resolvido rápido, portanto às vezes precisa de acompanhamento. Nós precisamos entender que muitas vezes não dá para disfarçar e também não dá para viver a vida inteira como ator na hipocrisia. Portanto, uma hora ou outra o problema vai dar sinais de que ele existe. Nós precisamos aprender a estender a mão a quem está na dificuldade para não deixá-lo morrer, porque nós somos um corpo. Então, sem me levar a mal, dá um toque no seu vizinho e diz para ele assim: sai do templo e entra no rio. Ou se a gente quiser contextualizar, sai do templo e entra no oceano. Porque se o irmão olhar direito, esse rio, é só ler o capítulo todo, esse rio vai levar para o oceano. Esta é a primeira fase e é a que a maioria dos chamados cristãos estão vivendo. Vão na igreja todo domingo pela manhã, tocam no ministério de louvor da igreja. Eu sou o principal pregador da minha igreja, eu sou o melhor pregador da minha igreja, mas o problema é que você só está no templo santo. Você pode ser o melhor naquilo que você faz, mas em algum momento você vai perceber que o templo não é suficiente para o que a sua alma precisa. O anjo então olha para Ezequiel, versículo de número 3, saiu o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele tem uma medida, um cordel ou um pau cilíndrico, uma medida, ele mede 1000 côvados. Um côvado variava de 48 a 52 centímetros. Regra geral, porque dependia de onde estava. Regra geral, era a distância entre o cotovelo e a extremidade do punho de uma mão de um homem fechados. Então se calcula a média de 50 centímetros para um côvado. Se o homem mediu 1000 côvados, nós estamos falando de 500 metros aproximadamente. Ele mede 500 metros e diz a Ezequiel: vem. E Ezequiel agora entra no rio. E ele caminha os 500 metros. E Ezequiel para e diz assim: as águas me cobriam os tornozelos. Você mudou de nível. Você deixou de ser apenas frequentador de templo e agora decidiu iniciar uma caminhada real com Deus. Os seus pés foram mergulhados. Quando os teus pés são mergulhados, você não decide mais para onde você vai. Quem caminha com Deus não decide o destino, não decide as paradas, nem decide o ritmo da viagem. Um dos versículos mais, eu diria que afrontoso,
Se você entende a linguagem do Nordeste, eu venho da Bahia, eu diria que esse versículo é um desaforo de Jesus. Porque ele diz assim: se alguém quiser. Esse versículo é uma afronta, porque Jesus está dizendo: não estou obrigando ninguém, não estou forçando ninguém, na verdade eu não estou nem chamando ninguém, é se quiser. Se quiser vir após mim, é após. Quem segue não vai na frente, quem segue não toma a dianteira, quem segue vem atrás, não decide a viagem, mergulha os pés. Se você decidir andar comigo, é isso que o Senhor está dizendo. Se você entender que ficar apenas no templo não te basta, e você quer ir para o segundo nível, e você vai andar comigo, mergulha os pés. Daí em diante o teu nível muda. Gênesis capítulo 5, versículo de número 24 diz assim: e Enoque andou com Deus. E é interessante que eu pensava que o andar com Deus significava andar lado a lado. Mas o texto é, literalmente, Enoque subia nos pés de Deus e caminhava nos passos de Deus. Deus levava Enoque. É tanto que chega um momento que Deus olha para Enoque e diz assim: Enoque, não fica mais aqui não, vamos morar lá em casa. E Deus leva Enoque para morar com ele. E a Bíblia diz: e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus tomou posse de Enoque: você é meu, vem morar lá em casa. Isso é andar com Deus. Quando você anda com Deus, Ele te leva, Ele te conduz. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 6, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Note que o Senhor não encontra na terra ninguém que faça o bem, e Ele decide exterminar os moradores da terra. E quando, estou sem relógio, e quando Deus decide exterminar os moradores da terra, Ele diz assim: encontrei um, tem ali, encontrei um que anda comigo, Noé. E a família de Noé foi preservada porque ele andava com Deus. Provoca seu vizinho e diz assim para ele: se você andar com Deus, a tua família será influenciada por tua causa. Anda com Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 15, e posteriormente enfatiza no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 7, que Abraão era amigo de Deus. Ter amizade com Deus é ter acesso a informações e segredos que só se conta para um amigo. Vou dar um exemplo. Olha o nível da relação de Abraão com Deus quando você mergulha os pés. Abraão está sentado debaixo dos carvalhos. É meio-dia, o sol está no seu ápice. Naquela região do mundo, meio-dia, a temperatura pode chegar a 70 graus. Sara está na tenda, Abraão está cá fora. Alguns estudiosos dizem que deve ter havido algum problema lá dentro de casa. Abraão e Sara tiveram algum, de modo que Abraão prefere ficar lá fora, debaixo de 70 graus, do que na tenda com Sara. Sara devia estar... Sua esposa não é assim, né, irmão? Não, que isso é um anjo. E Abraão fica lá fora, e chegam 3 homens. A Bíblia não diz 3 anjos, a Bíblia diz 3 homens. E quando os 3 homens chegam, de alguma forma Abraão sabe que um daqueles homens é o próprio Deus, e ele vai e se ajoelha e adora. Como é que Abraão sabe? Quando ele adora, o homem diz a Abraão: Sara, tua esposa, vai dar à luz. Sara ouviu. Sara ouviu, e lá dentro ela faz assim: como? Por quê?
Porque a Bíblia diz em Romanos 4 que os membros do corpo de Abraão já estavam amortecidos. Precisa traduzir, não, né? Finish. Carreira encerrada. Sem chance. Quando o anjo diz, Sara vai ficar grávida, a Sara lá dentro fala assim, como? Quer ver? O anjo então diz, Sara riu. Aí Sara vem e diz, não ri não. O anjo diz, tu ristes. Por isso que o nome da criança será Isaac. Sorriso. Como Abraão sabe que é Deus que está falando? Presta atenção. No amanhecer do dia, os 3 anjos se levantam. Abraão é morador do deserto e era comum na cultura do deserto. Quando você recebe uma visita e a visita vai embora, você acompanha a visita até o limite do teu território. Isso é hospitalidade. Os 3 homens se levantam e vão caminhando. Enquanto os 3 homens vão caminhando, Deus está conversando consigo mesmo. Deus está conversando consigo mesmo. Eu poderia esconder do meu amigo Abraão aquilo que eu pretendo fazer. Enquanto Deus está conversando consigo mesmo e vão caminhando na direção de Sodoma, a Bíblia deixa claro que Abraão deu um passo à frente, passou na frente de Deus e parou Deus. Ei! Uzá tocou na arca e morreu. Ofni e Finéias ofereceram fogo estranho no lugar santo e morreram. Abraão parou Deus. O texto do hebraico dá a entender que Abraão colocou a mão no peito de Deus e disse, para conversar. Olha o nível da relação. E Abraão começa uma argumentação com Deus. Tu destruirás o justo com o ímpio? Este é o nível da relação de quem mergulha os pés. Pergunta para o teu vizinho, você já mergulhou os pés? Eu não estou falando de frequentar igreja, eu estou falando de relação de amizade, de caminhar junto. Isso é tão forte que um dia Arão e Miriam, quem é Arão? O sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? A maior autoridade espiritual do arraial. E Miriam, quem é? A primeira mulher na Bíblia chamada de profetisa. Ela é quem inicia o ministério profético. Arão e Miriam resolveram conversar entre si. E eles dizem assim, quem Moisés está pensando que ele é? Ele está pensando que Deus só fala com ele? Eu sou o sumo sacerdote. Aí Miriam diz, e eu sou a profetisa. Jeová ouviu. Moisés não ouviu, mas Jeová ouviu. E em Números capítulo 12, Deus diz assim, Moisés, chama Arão e Miriam e vai lá na tenda, que eu quero conversar com vocês 3. Quando chegam lá na tenda, Números 12, o Senhor diz assim, Arão, pois não, Senhor. Miriam, sim, Senhor. Se houver, olha a pergunta, se houver em Israel um profeta, apresentem-no a mim, porque eu não o conheço. Acabou de demitir Miriam. E se vocês me trouxerem um, eu vou falar com ele por sonhos ou por visões. Mas com o meu servo Moisés, eu converso face a face, tete a tete, boca a boca. Como vocês ousam falar contra o meu amigo? Aleluia! Isso é mergulhar os pés, você vira amigo. E presta atenção, quando você vira amigo, Deus tem ciúme de você. Te batem, te pisam, te atacam, mas o amigo está vendo, presta atenção.
Um amigo de Deus nunca responde a uma afronta, mas a afronta nunca ficará sem resposta, porque o próprio Deus tomará pé da questão para responder. Quer saber? Sai do templo, mergulha os pés, provoca seu vizinho de novo e diz para ele aí: mergulha os pés. Primeiro nível, está no templo, mas não está no rio. Segundo nível, mergulhou os pés. Agora você anda com Deus. Quando Ezequiel diz: as águas me cobriam os artelhos, ele diz que o homem mediu mais 1000 côvados, versículo 4. E ele disse: vem. E Ezequiel entra, e ele diz: as águas me cobriam os joelhos. Mudou o nível. Quando você entra no oceano, diga comigo: oceano. Repete: oceano. Agora diz assim: oceano da graça. Quando você entra no oceano até o nível dos joelhos, a sua vida de oração ganha uma nova forma, um novo status, uma nova performance. Você deixa de orar por necessidade e passa a orar por prazer. Nós aprendemos a orar para pedir coisas. Eu estava conversando com um rabino lá em Israel, e ele me disse: para nós, a oração nunca foi para pedir coisas a Deus. Oração é para se relacionar com Ele. A maioria de nós ora porque precisa de algo. E sabe o que é interessante? Nós pedimos a varejo e agradecemos no atacado. Vou explicar. Eu oro pelo meu filho, oro pela minha mulher, oro pelo meu marido, oro pelos meus pais, peço casa própria, peço emprego melhor, peço promoção no emprego, melhor salário, saúde. Tudo isso eu peço separadamente. Quando Deus me dá tudo, eu vou orar e agradecer. Ó Deus, eu te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor me deu. Nós não tomamos para agradecer o mesmo tempo que tomamos para pedir. A oração para nós é um sacrifício, são orações de 2 minutos. Se o pastor levantar a igreja para um clamor, essa oração não vai passar de 3 minutos. Na minha infância, vigílias era para orar. Nós orávamos a noite inteira. Havia pequenos intervalos de louvor. Hoje, vigília é de música. E lá na área externa está a mesa do coffee break. Tem fruta para uma multidão. E boa parte das pessoas passa a maior parte da noite indo à mesa do coffee break, tomar um cafezinho, tomar um chazinho, colocando o papo em dia, enquanto o louvor acontece. Aí nós temos 2 ou 3 momentos de oração que não passam de 5 minutos, porque se passar disso, perde a motivação. A minha geração não ora. Regra geral, eu respeito as exceções, mas regra geral, os pastores da minha geração não oram. Eles são formados no seminário, formados na faculdade. Eles têm títulos e títulos sobre títulos, mas pouco tempo com Deus. Pouco tempo de intimidade. Para um pouco para ouvir Deus falar com o seu interior. Não sabem o que é sentir a presença de Deus de forma tão real, que você enfia a cabeça debaixo da cama, procurando um lugar para se esconder, e não encontra, porque da presença de Deus não dá para fugir. Poucos sabem o que é chorar de constrangimento pela santidade de Deus. Porque Deus é tão plenamente santo, tão perfeitamente santo,
tão completamente santo que a sua presença te humilha. É só ler Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobria os umbrais da casa, e a casa se encheu de fumaça, e eu vi serafins. A palavra serafim significa ardentes, ou aquele que está em chama, aquele cuja essência é fogo. E os serafins com 2 asas cobriam os rostos, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Levante a mão, coloque a mão no peito, como você preferir, e diga comigo, vamos juntos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías diz: vendo isto, eu caí com o rosto em terra e disse: ai de mim, vou perecer, vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e o povo com quem eu habito é um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A minha geração não sabe o que é ter vergonha da presença de Deus. É incrível, não importa o que aconteça no culto, o poder cai, as pessoas saltam, as pessoas se curvam, caem de joelhos, mas quando o culto termina e saímos pelas portas, a vida é exatamente igual à que tínhamos antes de entrar nela. Nos falta uma experiência de mergulhar os joelhos. Nos falta a experiência de orar sem ter hora de terminar a oração. Nós vamos orar e colocamos o celular do lado, e de vez em quando a gente para a oração para ver se chegou uma mensagem. Imagina que você vai para o gabinete pastoral, pastor Simval, se eu quiser descer, eu posso? Imagina que você foi para o gabinete pastoral e o pastor está te atendendo, e a cada 3 minutos ele para de te ouvir para abrir o celular e ver se chegou uma mensagem. Como você se sente? Imagina que você foi ao psicólogo, ao psiquiatra, ao médico, e no meio da consulta de 30 minutos o médico interrompe a consulta algumas vezes para olhar o celular. Você volta? Fala a verdade, você volta lá? Por que na oração você interrompe algumas vezes para olhar o celular? Vou dar um outro exemplo. O pastor Simval não me deu o número dele até agora, mas eu vou conseguir antes de ir embora. Não é uma forma de constranger, não. Eu estou quebrando o gelo para você entender a gravidade do que eu vou te falar. Aí o pastor Simval me dá o número do telefone dele, e daqui a alguns dias eu vou passar por uma dificuldade financeira lá, e eu vou dizer ao pastor Simval que eu estou precisando de R$5.000 emprestados. E ele vai me emprestar, porque ele tem. Diga amém. Oh, você não entendeu? E eu vou pagar, porque eu pago minhas dívidas. Eu vou pagar. Mas eu venho em Brasília algumas vezes, e eu nem ligo para dizer assim: pastor, como é que você está? Vamos tomar um café? Ele passou em Feira de Santana e me ligou, e eu não atendi e nem retornei. Passados alguns meses, eu preciso de R$8.000. E eu ligo para o pastor Simval. E ele, que me emprestou 5 e eu paguei, tem coragem de me emprestar 8 e me empresta. E eu pago de novo, porque eu pago. Mas nesse íntere, pastor Simval aniversariou. Eu nem liguei para dizer parabéns, não mandei uma mensagem. De repente ele me precisou de um auxílio na Bahia, e eu nem liguei para o auxiliar, e ele me pediu auxílio e eu nem respondi.
Passa mais uns 6 meses, já paguei os 8.000, não devo nada. Passa mais uns 6 meses, estou em Brasília, o pastor Sival me pede para eu vir aqui na igreja, eu não venho. Me liga, varão, preciso orar contigo, preciso fazer uma oração, ora por mim, e eu não retorno. Amigo, eu soube que você está em Brasília, vamos tomar um café. Pastor, estou sem tempo. Mas daqui a alguns meses eu preciso de 10.000. E eu ligo de novo para o pastor Sival. E eu paguei 5, e paguei 8. Ele tem coragem, me empresta 10, e eu vou pagar de novo. E o tempo passa. Mais uns dias eu ligo de novo. Quando o telefone toca e ele vê meu número aparecer na tela, o que ele pensa? Esse cara está precisando de dinheiro. Ele só me liga quando está precisando. Posso fazer uma pergunta? O que é que Deus pensa quando você ajoelha? Nós só oramos quando estamos precisando de um milagre. Só oramos quando estamos precisando de um livramento. Nós não ligamos para dizer assim, amigo, estou passando aqui, quero só tomar um café, quero só te dar um abraço. Nós não dizemos para Deus, eu vim orar, Senhor, não é porque eu estou precisando de bênçãos, é que a tua presença me encanta. É que a tua presença me apaixona e eu quero estar na tua presença. Quando você mergulha os joelhos, a oração não é uma rota de fuga. Quando você mergulha os joelhos, a oração não é um balcão de pedidos. Quando você mergulha os joelhos, a oração não é um shopping onde você encontra tudo. A oração não é organizações tabajara, onde todas as coisas dão certo. Quando você mergulha os joelhos, a oração é o lugar do teu relacionamento com Deus. É entrar no lugar secreto para conversar em intimidade com o Senhor. É mergulhar para orar apenas pelo prazer da oração, pelo gozo da oração. Eu tenho um amigo, ele é cego, e ele ora muito. Eu já o vi na minha casa ajoelhar 4 da tarde e levantar no outro dia 12:00. E quando eu conversei com ele uma certa feita, ele disse assim, Josué, eu nem preciso fechar o olho para orar, já está fechado. É um homem para quem a oração se transformou num estilo de vida. Tudo bem que você não possa ajoelhar às 4 e levantar 12:00 do dia seguinte, mas eu te pergunto, qual é o nível da tua oração? Qual a profundidade da tua oração? Que lugar a oração ocupa na tua vida? Pregadores não deveriam ter coragem de subir ao púlpito para pregar antes de orar. E para ser sincero, a sua oração não deveria ser nada menor do que o dobro do tempo que você vai tomar na pregação. Músicos não deveriam ter coragem de sentar para tocar antes de orar. Por quê? Porque quem toca está entrando nos oráculos de Deus para trazer preciosidades para o seu povo. Isso não é simples, isso não é um ato profissional. Por mais profissional que você seja, este é um ato sacerdotal. Isso é levítico. Nós não deveríamos pedir nada a Deus, pelo menos não antes de agradecer pelo que Ele já nos deu. Pergunta para o seu vizinho, como é que está a sua vida de oração? Sai do templo, mergulhe os joelhos. Eu já vou parar. Está na hora. Eu sei. O anjo mede mais 1000 côvados. Diga comigo, templo, pés, joelhos. Agora pergunta para o seu vizinho, em que nível você está? Aí o anjo mede mais 1000 côvados.
lombos. E Ezequiel diz: ele me fez passar pelas águas, e as águas me cobriam os lombos. Algumas versões dizem ombros, mas os exegetas mais conservadores dizem que a expressão realmente é lombo, está falando de músculos lombares. Porque na cultura judaica eles compreendiam que toda a força de um homem estava concentrada nos músculos lombares, de modo que eles entendiam que se você conseguisse dominar as costas de um homem, você o subjugaria. Mergulhar os lombos é quando você chega naquele nível que você não é mais senhor de nada, não é mais dono de nada, nem da tua vontade. O Espírito te dominou num nível que as tuas forças já não agem por conta própria. Você já não faz o que quer. Você chegou naquele nível da relação com Deus que Ele te governa completamente. Vamos explicar isso. Quando Jacó está no Val de Jaboque e ele começa a lutar com o anjo. Primeiro é bom lembrar, eu já vi gente dizendo que ali é lutar na oração. Ali é murro e pontapé mesmo. Primeiro porque a Bíblia não diz que Jacó viu um anjo, diz que ele viu um homem. Segundo porque Jacó está sabendo que Esaú está vindo com 400 homens para cortar-lhe o pescoço. Jacó manda a família embora e fica só. No meio da noite ele abre o olho e tem um homem em pé. A reação imediata é de defesa. E ele parte para cima. E enquanto ele bate, o anjo apenas se defende. Quando o anjo percebeu que Jacó não ia parar de bater, o anjo tocou-lhe na juntura da coxa. Diga comigo: Deus não bate, apenas toca. Se ele te bater, você morre, irmão. Ele apenas tocou na juntura da coxa. Quando ele tocou na juntura da coxa, Jacó não teve mais firmeza, não tinha como mais lutar. Agora atracou na cintura e diz: vai me matar, mas vai me matar grudado. Quando você mergulha os lombos, você não tem mais autonomia para brigar por conta própria. As tuas forças se esvaem. Quando o dia amanhece, Jacó está caminhando, mas está marcado, porque ninguém encontra Deus e sai igual. Ninguém encontra Deus e sai sem uma marca. Presta atenção nisso. Você nunca vai ver, vou repetir, você nunca vai ver um grande homem ou mulher de Deus que não tenha um trauma. Porque um grande ministério, porque uma grande revelação, porque algo grande de Deus na tua vida exige uma grande experiência. O Val de Jaboque é para todos aqueles com quem Deus tem um propósito que vai além do comum. Você compreendeu? Diz para o teu vizinho: quer ser marcado? Porque todo mundo acha que é só dizer assim: quero, e deu certo. Vai chegar no momento de mergulhar os ombros que Deus vai te marcar. Você vê em Êxodo capítulo 4 que Deus, o próprio Deus, desceu para matar a Moisés e tomou a frente da porta. Quando Moisés está no Sinai, no capítulo 13, ele sobe para ver o que está acontecendo na arca, a fala de Deus: tira a sandália dos seus pés. O Sinai é pedregoso, com temperatura em alto grau, aquelas pedras parecem lâminas, mas Deus diz a Moisés: tira o sapato dos pés. Por quê? Porque a partir de agora, você vai aprender a andar de novo.
Você vai andar sem os teus artifícios, você vai andar sem os teus recursos, você vai andar sem as tuas defesas. Eu vou te ensinar a caminhar. Quando mergulha os lombros, o teu jeito de andar muda, a tua forma de falar muda, o teu jeito de agir e reagir muda. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: você está zen, você não reage. Na verdade você não está zen, você está com os lombos mergulhados, e os lombos mergulhados tornam você uma pessoa diferente. Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida a partir deste nível. Ele quer te levar a uma experiência extraordinária. É aqui que Paulo diz. É aqui que Paulo diz: não mais vivo eu, Cristo agora vive em mim. Vamos para o último nível? Quem está disposto diz amém. Amém. Não responda sem pensar, pelo amor de Deus. Pode parar a oração no meio da frase, mas diga comigo: Senhor, eu quero chegar no quarto nível. Deus vai te levar a experiências incríveis. Preste atenção. Nem sempre são experiências boas. O resultado será extraordinário, mas o processo, muitas vezes, é desafiador. Vou lhe dar um exemplo só. Abraão, pega Isaac, o filho a quem você ama, seu único filho, leva em Moriá e oferece-o a mim em holocausto. Tem muito pregador que gosta de romantizar a Bíblia. Eu já vi pregador dizendo que oferecer em holocausto é colocar o filho para consagrar a Deus. Me poupe. Me ajude. Abraão sabia o que era o holocausto, e Isaac também. Abraão teria que degolar o menino, ver o sangue jorrar, a criança, a vítima ir agonizar no altar e morrer. E era com alegria, porque era para Deus. E Abraão foi. Porque Deus vai te levar a processos de transformação. O vaso vai quebrar. Esse João que você conhece, essa Maria que você conhece, esse Antônio que você conhece, esse Pedro, Ricardo, Jéssica, Bruno que você conhece, depois do processo não existirá mais. Porque o processo vai rasgar esta personalidade que você conhece, essa natureza que você conhece, vai colocar do avesso. E vai trazer um novo homem, uma nova mulher. A tua mulher vai olhar para você e vai dizer assim: não conheço. O teu marido vai olhar para você e vai dizer assim: não é a mesma. Teu pai vai olhar e vai dizer assim: o que aconteceu? Há casos que a namorada vai olhar e vai dizer assim: não quero mais, eu me apaixonei por aquele. Porque a transformação vai ser tão radical que Deus vai fazer um vaso novo, conforme parece bem aos seus olhos fazer. E nem sempre o que parece bem aos olhos de Deus parece bem aos olhos das pessoas que nos admiram, porque elas admiram a carcaça, e Deus está tratando o chassi, o motor, o interior do vaso. Diga comigo: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do grande oleiro. Não diz isso. Quebra minha vida
e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Por gentileza, fica aqui, eu já vou terminar e a gente vai repetir. Meu pai é pastor. E meu pai pastoreou uma época numa região de Olarias. E eu vi algumas vezes o processo pelo qual o barro passa até virar vaso. Eu era menino e quando eu chegava no quintal da casa do oleiro, um terreno muito grande, tinha diversos buracos espalhados lá. Ele ia lá e cavava, separava uma porção de barro e deixava lá dentro do próprio buraco. É incrível que o processo pelo qual o vaso vai passar de transformação acontece dentro do seu próprio lugar. Aos olhos de todo mundo, Deus te faz passar por processos aos olhos daqueles que te conhecem. E eles dizem, Deus está pesando a mão. A prova é grande, não vai aguentar. Depois o oleiro chega lá, eu vou agilizar aqui por causa do tempo. O oleiro chega dentro daquele buraco onde está o próprio barro e ele jogava água para deixar o barro de molho. Você já experimentou ficar de molho? Você espera uma ligação que nunca vem, uma resposta que nunca chega. Você vai para o culto e diz assim, Deus fala comigo. Aí Deus levanta um profeta no meio da igreja e profetiza para a pessoa que está do teu lado esquerdo, profetiza para a pessoa que está do teu lado direito e deixa você no molho. O pastor diz, olha, você vai pregar no culto de tal dia. Você fica feliz da vida. Finalmente o pastor me viu. Naquele culto chega um pastor de uma outra igreja que o pastor conhece, e o pastor vai dizer assim, olha, eu falei que você ia pregar hoje, mas fica um pouquinho para o próximo culto, porque o pastor fulano está aí, e a gente precisa ouvir o pastor fulano no molho. Depois do tempo do molho, o oleiro, normalmente, essa era a fase que a minha mãe se irritava, porque quando eu vinha da escola, eu passava lá na olaria, e o oleiro dizia assim, quer brincar de barro? E eu, claro, e o oleiro dizia, pisa naquele, aí estava cheio de terra com água, e eu ia para lá brincar de lama, amassar o barro. Eu chegava em casa com a minha farda naquele estado. Você sabia que tem fases na vida que Deus permite te pisarem? É Deus quem permite as pessoas te pisarem. Faz parte do processo. Quando o barro já está bom, já foi pisado o suficiente, o oleiro chega e diz, para, tá bom. Se o barro falasse, o barro diria, que alívio. Aí o oleiro pega o barro, coloca no molde e começa agora a apertar para moldar. O barro não decide a forma que ele vai ter. O barro não decide onde vai haver curva, detalhe. Diz para o seu vizinho, você não decide o que o oleiro vai fazer. Essa é uma parte que é a mão do oleiro quem molda e decide. E quando está montado, o barro diz assim, aleluia, acabou. Aí o oleiro chega com as presilhas para prender, porque senão o barro desmancha. Já experimentou ser apertado até o momento que você sente que a rosca deu aquela chiadinha? Quem está nesse momento do processo aqui, fica tranquilo, o oleiro sabe o limite de apertar. A ideia não é quebrar, a ideia é não deixar desmontar. Aí o oleiro pega o vaso, levanta a tampa do forno e coloca lá na fornalha.
Nesse momento da provação, você sente os músculos tremendo sozinhos, os olhos piscam sozinhos, a boca treme. Tem dia que é tão árduo que você sente como se as fibras musculares estivessem pegando fogo. Você deita para dormir e o sono não vem. Você dorme e acorda e não volta a dormir. Você está no processo. É a única maneira que Deus tem de você se entregar. A intensidade e a duração do processo depende da sua determinação em se render. Quanto mais cedo você se rende, mais rápido o processo conclui. Depois o oleiro vai lá e tira o vaso do forno. Aí o vaso canta, aleluia, deixa soprar, o vento sopra. Aí o oleiro pega a lixa, e a lixa também dói. Depois que ele passa a lixa, agora ele lava o vaso. Eu vi esse processo muitas vezes. Lava o vaso, pinta se ele quiser decorar o vaso, e coloca em cima da mesa. Depois que chega nesse momento, ninguém mexa mais, ninguém ouse tocar, porque o oleiro vai gritar de lá e vai dizer: não pega. Deus está te levando para um nível. O processo é doloroso, mas quando terminar, Ele vai olhar e vai dizer: está exatamente como os meus olhos desejavam ver. Quem quer? Quem quer? Você quer passar pelo processo? Não responda na empolgação. Você quer chegar nesse nível? Diz assim: eu quero. Detalhe: o oleiro tem sempre o controle. Ele sabe o limite. Agora, depois de adulto, eu fui convidado para pregar naquela cidade. E eu fui mais cedo. Eu perguntei para o pastor se aquele oleiro ainda vivia. Ele disse: vive, não trabalha mais com olaria, mas ainda vive. Cheguei lá na casa do oleiro, ele está bem velhinho. E eu falei com ele: eu tenho uma curiosidade. Me apresentei, ele não lembrava mais de mim, obviamente, eu era criança na época. E eu disse para ele: como é que o senhor sabe, quando o senhor coloca o vaso dentro da fornalha, como é que o senhor sabe a hora de tirar? Porque se queimar demais, acabou. Ele disse: é fácil, vem cá, eu botei até um vaso hoje lá, eu fiz um vaso hoje, de vez em quando eu faço um, para não perder o costume. E ele foi lá e puxou o vaso que estava na fornalha, e ele pegou um objeto de metal, tipo uma caneta de metal, e ele disse: é muito simples, eu bato aqui dentro. Ele bate dentro na borda do vaso, mas na parte interna. Ele diz: quando eu bato, se fizer eco lá dentro, é porque já está pronto. Mas se eu bater e não fizer eco, é porque ainda está cru. Volta para a fornalha. Quando eu saí da olaria, eu falei com Deus: entendi. Toda aprovação tem dia de alívio, tem ou não tem? Não tem aquele dia que dá aquela trégua que você diz: graças a Deus. Isso é o dia que Deus te tirou da fornalha para bater na borda, para ver se você canta, para ver se você louva. Sabe aquele louvor? Te louvarei, não importam as circunstâncias. É Jeová batendo na borda. Canta. Se você murmurar, Jeová diz: está cru, volta para o fogo.
Provoca seu vizinho e diz para ele: canta, celebra. Fica de pé, eu já vou terminar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser vaso novo. O anjo mediu mais 1000, e aqui eu não tomo tempo, e disse a Ezequiel: vem. Ezequiel diz: eu não pude ir mais, porque já não eram águas para se atravessar andando, porque eram águas profundas, águas para se atravessar a nado. Parece que Ezequiel teve medo das águas, que ele diz assim: e ele veio e me tomou pela minha mão e me levou e me fez nadar. Há um nível na relação com Deus que você chega na plenitude, você não vai mais, Ele te leva, e Ele vai te fazer experimentar coisas que você ainda não viu, que não são da religião, que não são da tradição, são da intimidade com Ele. Só aqueles que aceitam viver cada etapa do processo chegarão nesse nível de intimidade que o Senhor te tomará pela mão e vai te levar, e vai te tornar a trazer, e você vai ver coisas que os olhos ainda não viram, porque o Senhor quer te mostrar coisas que você ainda não sabe. Eu concluo dizendo: não se contente em apenas frequentar a igreja, não se contente em apenas ouvir boas pregações, não se contente em apenas tocar, cantar, celebrar com a igreja. Queira mais. Diga para o Senhor: eu quero entrar no lugar da intimidade, eu quero ir no lugar das águas profundas, no lugar onde eu não posso ir sozinho, no lugar onde eu preciso que o Senhor me leve, porque eu não tenho coragem de ir só. Canta orando, ora cantando.